Fala pessoal, professor Pedro por aqui, vestibular UERJ 2020, primeiro exame de qualificação. Nesse vídeo vamos resolver a questão de número 35, que é uma questão que eu sugiro que você preste atenção, porque de vez em quando ela cai. Eu vou explicar o princípio dela, depois vou dar o macete para você resolver direto. Considere que uma molécula de DNA com todas as citosinas marcadas radioativamente foi transferida para uma célula sem qualquer substância radioativa. Após esse procedimento, a célula sofreu duas divisões mitóticas, originando quatro células filhas. Ao final das divisões mitóticas, a quantidade de células filhas com radioatividade é. Então aqui, galera, a gente está falando de duplicação do DNA, de mitose, enfim. Lembra que isso aí acaba estando associado, por quê? Para a célula se dividir, como é o caso da mitose, é um processo de divisão celular, o DNA precisa ser duplicado. Então, quando a gente fala da duplicação do DNA, vamos lembrar que a molécula de DNA, via de regra, é uma dupla fita, beleza? Duas fitas. E dentro da molécula de DNA, nós encontramos quatro bases nitrogenadas. Adenina, que se pareia com timina através de duas ligações de hidrogênio, e citosina, que se pareia com guanina por meio de três ligações de hidrogênio. Quando a molécula de DNA ela se duplica, se tem uma, obviamente vai originar duas. E as duas moléculas de DNA que são originadas, elas são sempre idênticas à molécula mãe, à molécula precursora, à molécula antiga, digamos assim, tá? E o modelo de duplicação ou replicação do DNA é o modelo que nós chamamos de semiconservativo. Por quê? Cada uma das fitas, eu tenho aqui uma fita, eu tenho aqui duas fitas. Cada uma das duas fitas, que está aqui como filamento original, serve de molde para uma nova fita. Então eu tenho uma fita aqui servindo de molde para um filamento novo, uma fita nova, e a outra fita aqui também servindo de molde para uma fita nova. Ou seja, quando a molécula de DNA se duplica, cada uma das duas moléculas filhas tem a seguinte composição: uma fita conservada da molécula precursora, da molécula antiga, e uma fita nova. Veja aqui, ó, uma fita conservada da molécula precursora, uma fita amarela aqui, que é a fita nova. Uma fita conservada da molécula precursora, uma fita aqui em amarelo, nova. Por isso a duplicação ela é semi-conservativa. Então pensa, se todas as citosinas estão marcadas, né? Todas as citosinas estão marcadas, vamos supor, com o nitrogênio 15, essa molécula aqui inicial, que foi transferida ali para uma célula sem qualquer radioatividade no meio, ela está toda marcada. As duas fitas estão marcadas, então está tudo marcado. Aí nós temos a primeira mitose. Aqui é como se fosse uma célula. O raciocínio para número de células e moléculas de DNA é o mesmo. Aqui eu tenho uma molécula de DNA representando uma célula, deu a primeira mitose, o DNA teve que duplicar, então esse DNA, na primeira mitose, né, antes da primeira mitose, originou duas moléculas de DNA. Veja que a geração inicial, marcada radioativamente, estava toda preta. E nas duas células resultantes, contendo as duas moléculas de DNA resultante, uma em cada célula, eu tenho nessa célula aqui o DNA ainda marcado e nessa aqui também. Ou seja, na primeira mitose, eu tenho 100% de marcação. Agora, essa célula vai se dividir, essa célula vai se dividir. Para a célula dividir, o DNA tem que duplicar. Então, daqui nós vamos ter mais duas e daqui nós vamos ter mais essas duas. Agora, perceba que ao final nós temos quatro moléculas de DNA, representando aí as quatro células, vamos dizer assim, né? Uma marcada, duas marcadas. Uma não marcada, duas não marcadas. Ou seja, eu tenho quatro no total, sendo que eu tenho duas das quatro marcadas. Duas de quatro, eu tenho metade das moléculas
consequentemente, metade das células marcadas, ou seja, 50%. Então, depois da primeira divisão, eu tenho 100% de marcação. Depois da segunda divisão, 50% de marcação. Depois da primeira divisão, todas estão marcadas ainda, tá? Perdão, todas estão marcadas ainda, então eu tenho 100% de marcação, ó. Primeira divisão, 100% de marcação. Segunda divisão, 50% de marcação. 2 marcadas e 2 não marcadas. Terceira divisão, eu tenho 1, 2 marcadas de um total de 8. Opa, 2 de 8, 1/4, 25% de marcação. Então veja aqui, para moléculas de DNA, depois da primeira duplicação, uma molécula originou 2, todo mundo vai estar marcado. A partir da segunda duplicação, 2 originaram 4, 50%. Terceira, vai cair para 25%, e assim sucessivamente. A partir da segunda geração, a marcação sempre vai reduzindo 50%. Então veja, para as nossas células aqui que estão sofrendo mitose, eu tinha uma célula marcada. Ela se dividiu, originou 2 células. Na primeira geração, todas estão marcadas. Essas 2 se dividiram de novo, originaram 4. Na segunda geração, eu tenho 50% de marcação. 50% marcada, 50% não marcada. Então, de 4 células, eu vou ter 2 células marcadas. Beleza, galera? Essa questãozinha aí, como já falei, volta e meia ela está caindo na prova, então é bom ficar ligado. Espero que tenha entendido, espero que tenha ficado tudo claro. Não deixe de dar aquela moral se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo com os seus amigos e tendo dúvidas é só deixar nos comentários. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.